Vamos orar pedindo a Deus a direção por mais uma aula hoje. Que Deus possa usar o pastor Abel, que fale também aos nossos corações. Gostaria de lembrar aos irmãos que hoje a gente vai estar encerrando um módulo, e para que a gente não venha acumular muitos conteúdos, a gente já vai fazer no próximo domingo, de amanhã, 8, a avaliação sobre esse primeiro módulo do Novo Testamento, e é sobre os livros evangélicos. Então, a gente vai fazer na próxima semana, no domingo 9, que se não me falha a memória, domingo que vem é 11 de setembro. Tá ok, meus irmãos? Vamos orar? Te louvamos, Senhor, pela tua bondade, te louvamos por estarmos aqui com o intuito de aprender mais da tua palavra. E agora, Senhor, que tu possa estar usando o teu servo, pastor Abel, que ele seja um instrumento nas tuas mãos. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Pastor Abel, já está aí a postos, nós estamos lhe aguardando. As paz, irmãos, boa tarde a todos. Prazer estarmos de volta aqui para tratar mais um pouco sobre o estudo bíblico, né? Estamos tratando aí nessas últimas semanas com relação ao Novo Testamento já, né? De Evangelhos e Atos. Então, vimos aí, há semanas atrás, Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Iniciamos na semana passada também o Evangelho segundo João, tá? E aí nós vamos terminar o Evangelho segundo João, também Atos hoje, para concluir essa parte da disciplina, tá? Como a gente falou nas outras semanas, o Evangelho de Mateus, ele tem um público-alvo, público judaico, que vai apresentar Jesus como leão da tribo de Judá, o rei prometido, né? Marcos, ele já tem um público-alvo mais ligado aos romanos, né? E aí vai apresentar Jesus como o servo de Deus, né? Aquele que veio cumprir a missão que Deus tinha ordenado. O Evangelho de Lucas, ele apresenta a ideia de Jesus como um homem perfeito, o filho do homem, né? O homem do qual Deus tinha como plano para a humanidade. O Evangelho de João, ele trata da divindade de Cristo, Jesus como sendo o Filho de Deus e Deus verdadeiro. Tá? A gente tratou um pouco já do livro de João, da cristologia, alguns pontos básicos disso aí. E ele fala um pouco também sobre a teologia no livro de João, tá? Teologia joanina. E quando a gente estuda o livro de João, a gente percebe, tá, que alguns temas eles são bastante recorrentes e bastante importantes dentro do livro de João. Tá? Esses temas eles meio que norteiam todo o Evangelho de João e compõem ali o que seria a teologia joanina. Tá? Vou só passar o slide aqui para vocês também. Pronto. Tá. Ok, há alguns temas que são tratados no Evangelho segundo João, por exemplo, o tema da palavra, né? A verdade. Jesus ele é tratado como o verbo de Deus, o logos, né? A ação, a palavra em si, né? E de forma que essa ação e a palavra ela se constitui como sendo também a própria verdade de Deus, né? Jesus ele é a expressão de Deus. Tanto é que quando Filipe ele pede a Jesus que lhe mostre o Pai, Jesus ele aponta para si mesmo, você já tem visto, né? Está dizendo a ideia de que quem vê a ele, né, ele diz que quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Deus ele transfere essa realidade da palavra como a ação de Deus, né? Então,
E a verdade agora não se torna mais como algo só de verdadeiro ou falso, mas uma verdade além disso, né? Uma verdade que se busca, uma verdade completa, e em especial a própria verdade eterna de Deus. Então, o Evangelho segundo João, ele tenta nos trazer que em Cristo Deus revelou aquilo que estava oculto no passado, em especial sua vontade, através da sua palavra, ou seja, através do próprio Filho de Deus. Então, quando João diz, olha, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, mas aí o verbo encarna, e aí ele passa dessa realidade escura para uma realidade clara. E você também tem um tema de luz e trevas, e também dentro da teologia joanina, né, ela apresenta muito essa dualidade, né? Luz e trevas, condenação, salvação, Jesus como sendo aquele que veio de cima, com relação àqueles que estão embaixo, né? Então, esse dualismo também se faz muito presente. E quando nós falamos sobre luz e trevas, nós temos aí também uma questão de escolha por parte das pessoas que ouviam a mensagem de Jesus. Jesus ele vem para trazer luz. E a partir do momento que essa luz clareia a vida das pessoas, elas têm aí uma opção para escolher. Se desejam absorver ou obter essa luz ou permanecer em trevas, né? E isso fica muito claro quando o próprio apóstolo João diz que Jesus trazendo essa luz, as pessoas preferiram mais as trevas porque suas obras eram más, né? Então, os homens vão ter essa oportunidade, através de Cristo, de terem ali a verdadeira luz ou permanecer na escuridão dos seus próprios pecados. É uma questão de escolha. Mas a luz está presente, só não a aceita aquele que não quer ver, não quer abandonar seus próprios pecados, porque quando a luz ela ilumina a vida das pessoas, ela revela aquilo que está no coração de cada um, sendo que cada um vai escolher aquilo que vai fazer ou não. Tá? Também dentro dessa ideia de dualidade, você tem a ideia de condenação ou salvação. Então, Jesus ele vem para demonstrar não só aqueles que pertencem à luz, como aqueles que são filhos das trevas, e faz ali aquela divisão, né, entre salvos e perdidos. Obviamente, não como um contexto de algo sólido, porque a salvação ela se torna disponível a todos os homens. Se você observar João 3,16, Jesus disse que não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo, tá? Então, a opção de salvação, ela é demonstrada a todas as criaturas, porque Deus amou o mundo. E o mundo, dentro desse contexto, obviamente, revela que é o que são todas as pessoas. Ela é uma manifestação de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, ela se revela dessa forma. Porém, obviamente, nem todos aqueles que ouviram a mensagem de salvação, eles aceitaram. E aí eles se tornam condenados, porque eles não creem no Filho de Deus. Eles têm a opção de crer, mas preferem não optarem por isso. Então, quem crê é salvo. Quem não crê já está condenado. Então, essa opção fica muito clara para as pessoas e poderem escolher aquilo que lhe é mais conveniente. Outro tema muito interessante dentro da teologia joanina é o tema do amor. O amor ele é muito presente não só no Evangelho segundo João, mas obviamente nas cartas, né? Em especial a primeira carta de João, mas a ideia de que a ação de Deus ela é motivada por Deus através do amor que ele tem por suas criaturas. Deus ele age na humanidade, ele tem essa ação de salvação porque ele ama as pessoas, ou ama a humanidade. Então é por amor que Deus envia seu Filho. Né? Deus amou o mundo.
É por amor que Cristo vai até a cruz, né? Dá a vida pelos seus amigos. Tá? Então, é sempre a ideia do amor como fator motivacional da ação de Deus. Só que aí é que tem um ponto interessante. Esse amor, ele não fica só numa ação lateral, unilateral, entre Deus e o homem, né? Não só uma ideia vertical. A partir do momento em que o ser humano ele é alcançado por esse amor de Deus, agora ele tem como que a obrigação, né? E aí a obrigação, entendendo o contexto positivo, tá? De que esse amor ele se torne algo a ser espalhado às outras pessoas ao seu redor. Então, agora não só ele recebe esse amor da parte de Deus, mas também ele desenvolve isso. Como? De algumas formas. Primeiro, o amor entre os discípulos. Então, os discípulos de Jesus, eles serão, né, reconhecidos não só pela mensagem, pelas curas, mas especificamente com as palavras de Jesus, serão conhecidos como eu disse, se vos amarem uns aos outros. Então, a ideia de que o amor seria ali o fator diferencial que iria identificar cada um, ou a própria fé cristã daqueles irmãos. Eles se identificariam como cristãos se de fato amassem uns aos outros. E isso dentro do contexto de grupo, de igreja, mas obviamente isso acabaria se estendendo a todas as demais pessoas. Então, o amor de Deus, ele vai se manifestar através da vida e da obra de Cristo, e que, por consequência, deve também demonstrar esse amor os discípulos uns pelos outros. Tá? Ainda também a ideia de universalidade, né, vida eterna, ou seja, a universalidade ou universalismo dentro do contexto de que a mensagem de salvação está para todas as pessoas, porém também há a ideia do exclusivismo, ou seja, para todos aqueles que nele creem. Mas ela quer fazer uma pergunta? Levantou a mão. Bem, acho que foi enganado, né? Enfim. Então, você tem essa dualidade, né, aliás, não uma dualidade, mas um complemento, universalidade e vida eterna. A mensagem de salvação está disponível a todas as pessoas, bastando aqueles que desejarem crer. E quem crê passa a ter a vida eterna e já começa a gozar desses frutos dentro da esfera presente. É por isso que quando Jesus fala ali com Maria e Marta e Lázaro já está morto naquele momento, ele diz ali às irmãs de Lázaro que quem cresce nele, ainda que estivesse morto, viveria, né? Dando a ideia de que o relacionamento do cristão com Deus ele é superior, inclusive, à própria morte. Ele permanece, não é algo que se extingue com a extinção da vida aqui na Terra. Ele vai um pouco mais além. E a questão da fé, o Evangelho de João também é chamado de Evangelho da fé, porque a palavra crer é a palavra-chave de todo o Evangelho. Sempre tem a ideia de que é preciso crer para ser salvo. O crer ele fica muito evidente dentro do Evangelho. E um dos pontos culminantes da história do Evangelho de João é quando Jesus ele ressuscita, né? E apresenta-se ali aos seus discípulos, e Tomé, numa primeira oportunidade, não estava entre eles. E aí Tomé não acredita, ele acha que, sei lá, os discípulos estavam inventando aquilo ali e tal. Né? E no segundo momento em que Jesus se apresenta aos discípulos, Tomé, ele tem
ali o encontro com Jesus, e Jesus diz, olha, não seja incrédulo, mas crê, né? E aí tem todo aquele momento especial, mostrando ali que a ideia do crer é primordial. Toda a obra de Jesus, todo o evangelho, toda essa a narrativa de eventos que é relatado dentro do evangelho de João, ele tem como único objetivo levar a todas as pessoas a crerem na mensagem de salvação. Então, os milagres, eles não são feitos ao acaso. Jesus não é um operador de milagres como alguém que faz mágicas. Aqueles milagres, eles têm uma intenção, uma mensagem por trás daquilo ali. Então, Jesus, quando multiplica os pães, ele está mostrando ali de maneira clara que nós precisamos crer que ele é o sustentador das nossas vidas, das nossas almas, inclusive. Então, a ideia do crer fica evidente sobre isso. Quando Jesus, por exemplo, ele ressuscita Lázaro, ele está mostrando ali que ele é superior, inclusive, à morte. Então, cada milagre ali, ele tem uma explicação da personalidade e do trabalho, do ministério de Jesus. Aqueles milagres não acontecem ao acaso. Existe uma razão de ser pela qual aqueles milagres são encontrados ali. E é por isso também que dentro do Evangelho de João, nós temos os chamados 7 ditos do eu sou. São 7 momentos em que Jesus utiliza o termo eu sou, com referência a ele mesmo, para identificar uma realidade dele como Messias. Então, quando ele diz eu sou o pão da vida, ele está demonstrando de maneira clara, e fica até mais evidente com o milagre da multiplicação dos pães, que ele é o alimento espiritual da nossa alma. Ele é esse tipo de Messias, o Messias que veio para alimentar a alma das pessoas. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, quer dizer, ele está trazendo uma ideia de que ele é a verdade de Deus, aquele que ilumina o mundo em trevas, e vai trazendo ali a verdade da qual as pessoas procuram ou desejam. Ele é essa verdade. Então ele diz, eu sou a luz do mundo. Quando Jesus diz, olha, eu sou a porta, ele automaticamente se coloca como o meio pelo qual o ser humano pode ir em direção a Deus. Ele é a porta, ele é a entrada. Tá? Eu sou a ressurreição e a vida. Novamente, ele é vencedor da morte, ele tem poder sobre a morte, e ele é quem dá vida às pessoas. O bom pastor, aquele que cuida do seu rebanho, das suas ovelhas, o caminho, a verdade e a vida, como sendo o único meio que leva a Deus, e também a videira verdadeira, no qual todos nós devemos estar ligados a ele. E só assim podemos fazer as obras das quais ele também fez. Então, esses ditos do eu sou, eles descrevem como características as obras de Jesus, tá? O ministério de Jesus terreno, e como ele se portava, ou como ele deveria ser apresentado como Messias, para que as pessoas, ouvindo essas coisas, passassem a crer a partir disso. Então, mais uma vez, esses 7 ditos do eu sou não estão ali por acaso. Tá? Há uma razão de ser. E ao ouvir essa mensagem, as pessoas precisavam entender e crer que ele, de fato, é o único caminho que leva a Deus, o caminho, a verdade e a vida. Que eles não podiam frutificar a parte de Cristo, porque Cristo é a videira verdadeira. Que eles só podiam encontrar a verdade através de Jesus, porque ele é a luz do mundo. Fora dele, o mundo habita em trevas. Então, todos esses ditos do eu sou, que eles trazem essa ideia de que, de fato, Jesus, em sua obra messiânica, ele é tudo isso que está relatado no Evangelho de João, através desses ditos. Tá bom?
Mais alguma dúvida, irmãos? Alguma pergunta? Não? Nós vamos continuar aqui, tá? E aí, em resumo, por que 4 evangelhos, tá? Uma leitura dos evangelhos, talvez de uma maneira muito simples, né, muito rápida, principalmente dos 3 primeiros evangelhos, que nós chamamos de sinóticos, né? Talvez mostrasse ali alguma coisa muito parecida. Mas a verdade é, como a gente falou, ou vem falando aí nas últimas semanas, cada evangelho ele tem um propósito, ele tem um público-alvo, ele tem um objetivo de apresentar Jesus como algo do qual é interessante naquele momento. Então, Mateus apresentar Jesus como rei, o rei prometido, desde os tempos antigos aos judeus. É, obviamente, um escrito dado para os judeus para que eles pudessem crer a partir do momento que Jesus cumpre a todas as profecias que estão relatadas no Antigo Testamento. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo de Deus, é um texto escrito para os romanos, e tem como objetivo trazer a simplicidade de Cristo e a obra que ele tem para fazer aqui nessa terra. O Evangelho de Lucas vai apresentar Jesus como um homem perfeito. É um texto escrito para os gregos e vai trazer Jesus como aquela ideia de que ele é o segundo Adão, né? O homem perfeito de Deus, a revelação máxima e como o homem de Deus precisa ser, né? Um homem de oração, um homem que caminha dentro da vontade do Senhor. E João, ele vai retratar Jesus como Deus, que não tem especificamente um povo-alvo, mas ele é escrito para todos aqueles que haveriam de crer. Tá? Então, em resumo, os 4 evangelhos têm essa característica. Eles foram escritos com o objetivo de públicos específicos, para que todas as pessoas que ouvissem do evangelho pudessem crer de alguma forma através da mensagem que era pregada sobre Jesus, tá? As boas novas. E nós entramos no último livro, que nós vamos estudar nesse módulo, que é o livro de Atos, né? E Atos, ele é o único livro histórico do Novo Testamento. Não que outros livros não tenham histórias, né? Mas o livro de Atos ele se preocupa especificamente em contar a história da igreja, ou a história dos primeiros 30 anos da igreja de Cristo após a ressurreição de Jesus, crucificação, ressurreição e a ascensão de Cristo aos céus. Então ele vai pegar ali do final do Evangelho de Lucas e ele dá continuidade a partir dali. Ele vai contar como a igreja se formou, né, as bases que formaram a igreja e como a igreja ela reagiu aos primeiros embates, às primeiras dificuldades, enfim, aos primeiros 30 anos da igreja até ela se estabelecer e se espalhar por praticamente todo o mundo conhecido. Então, o autor é o próprio Lucas, né? Ele em alguns momentos chega a se referir a si mesmo dentro do próprio livro, em algumas viagens que ele tem com Paulo, ele fala nós, né? Ele usa o termo nós, se identificando com os personagens do texto. Então, fica muito claro que Lucas é o autor do livro de Atos dos Apóstolos, tá? A data do livro, entre 60 e 64, essa data ela é muito aproximada, uma vez que você vai ter ali até a prisão de Paulo e antes da Guerra dos Judeus, né? Até porque a destruição de Jerusalém, obviamente, seria algo a ser relatado nesses livros. Como você não tem nada com referência a isso, isso equivale também aos evangelhos sinóticos, tá? Fica muito claro que o livro de Atos ele foi escrito antes da destruição de Jerusalém, até pelo contexto do qual Paulo chega em Roma, tá? Então, é muito provável esse ano de 60 a 64, do ano dom, né? Ano do Senhor. Propósito do livro, orientar a igreja em sua missão permanente, por meio do relato de como o Espírito Santo capacitou os apóstolos para propagar o evangelho de Cristo ao mundo. Você tem ali o relato inicial do livro de Atos,
onde os discípulos eles estão acuados mesmo, né, escondidos numa casa ali, meio que talvez até com medo da perseguição das autoridades judaicas, e de repente, obviamente cumprindo a profecia que Jesus havia relatado, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce ali nos discípulos, e eles de uma hora para outra se transformam em intrépidos pregadores. Quer dizer, é o Espírito Santo que capacita esses apóstolos a pregar o Evangelho e dar a eles coragem de pregar a todas as pessoas, né? Eles saem daquela casa ali justamente porque eles recebem o Espírito Santo os impulsiona a pregar o Evangelho. Então, inclusive, essa é uma das verdades fundamentais. As testemunhas de Cristo são capacitadas pelo Espírito Santo. Enquanto não havia Espírito Santo, ou melhor, enquanto o Espírito Santo não havia descido, eles passaram todo aquele tempo escondidos. A partir do momento que o Espírito Santo desce, é que eles começam a pregar. Aí eles saem, vão para Jerusalém, começam a pregar ali naquela festividade. As pessoas que estão ao redor, pessoas de todo o mundo, começam a ouvir a mensagem através daqueles discípulos, mas cada um em sua própria língua, que é o que causa ali talvez o maior espanto na vida daquelas pessoas, né? Como é que uma pessoa podia falar ao mesmo tempo a língua de tantas pessoas diferentes? Eles não conseguiam compreender isso. Era a ação do Espírito Santo. As testemunhas de Cristo também deveriam ir até os confins da terra. Era uma ordem clara de Jesus. Aliás, Jesus ele diz isso antes de ascender aos céus. Vós sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém e Samaria, até os confins da terra. E aí eles passam a cumprir essa missão, obviamente capacitados pelo Espírito Santo, mas também impulsionados por causa da perseguição que já começava a acontecer ali no início. Aí também temos uma outra verdade: as testemunhas de Cristo sofrem perseguições. A perseguição ela vai estar em todo o livro de Atos. Primeiro você começa com a perseguição local dos judeus, ali mesmo dentro de Jerusalém, e aí os discípulos começam a se espalhar por todo o mundo conhecido. A perseguição acompanha eles. Então, quando eles chegam em outros locais, os judeus mandam pessoas para aqueles locais, para que a perseguição ela continue intensa ali também. Então, para onde eles vão, os discípulos vão, aquela perseguição também acompanha eles. Então, todas as pessoas, todos os discípulos também eram perseguidos por causa da mensagem do Evangelho. Então, não era uma novidade para ninguém. Tá? Mas também, as testemunhas de Cristo, eles estabeleciam igrejas para que a missão pudesse continuar. A mensagem ela era espalhada, pessoas se convertiam em localidades, e a partir do momento em que um grupo de pessoas se convertiam em determinado local, uma igreja era formada ali. Obviamente, a igreja era formada, era capacitada, eles amadureciam a partir daquele entendimento, e a partir daquilo ali, aquela igreja começava a se espalhar para outros locais. E aí colocavam, com o tempo, se colocavam pastores, diáconos, enfim. E a igreja ela ficava cada vez mais crescer segundo a vontade de Deus. Tá? Então, essas são as verdades fundamentais do livro de Atos. E como Cristo é apresentado no livro de Atos? Cristo novamente é apresentado como Messias prometido por Deus, só que ele foi rejeitado pelos judeus. A mensagem de salvação veio inicialmente aos judeus, mas os judeus eles não receberam a Cristo. Então, por essa recusa, ou por essa rejeição, essa mensagem de salvação ela se abre para todas as pessoas. Aliás, é o próprio desejo de Deus que todos sejam salvos. Isso, de certa forma, impulsiona as missões
os discípulos eles vão caminhar. Obviamente, Paulo em especial, porque, de certa forma, é o mais evidente, né, com relação à sua obra missionária. Mas todos os discípulos eles começam a avançar sobre a perspectiva de que Deus quer salvar o maior número de pessoas de todos os lugares. Tá? E aí é o famoso discurso de Paulo em Atenas, onde ele diz, olha, Deus ele não está levando em consideração os tempos de ignorância, ou seja, os tempos anteriores, mas agora ele exige que todas as pessoas de todos os lugares se convertam e adorem a ele, né? Ou seja, não há acepção de pessoas. Isso fica muito evidente porque até um pensamento inicial dos judeus, né? Principalmente daqueles mais judaicos mesmo, né? Mais judaizantes, era de que não, Jesus ele até salva, mas todos têm que vir para o mesmo bloco, né? Então, todo mundo tem que se transformar em judeu para ser salvo. E aí isso começa a ser quebrado e isso é apresentado de uma maneira muito clara dentro do Evangelho de João. O primeiro evento que mostra isso é a salvação de Cornélio. Então, quando Pedro está ali, né, no teto da casa, esperando talvez o alimento ali, ele tem aquela visão e ali é apresentado vários tipos de animais. Ali a voz diz, olha, pega, mata e come, tal, né? E aí eles, não, eu não como nada que não seja puro, etc, 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 né? E aí a ideia era que Deus havia tornado puro todos os alimentos, mas dentro de um contexto, uma analogia, e Deus havia transformado pura todas as pessoas, no sentido de que todas poderiam ser salvas. E logo em seguida, os mensageiros de Cornélio chegam na casa para levar Pedro, e aí ele consegue fazer essa relação. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, que ele prega a mensagem de salvação e ali eles recebem o Espírito Santo, fica muito claro naquele momento que não havia mais qualquer tipo de acepção de pessoas. Todas as pessoas eram, de fato, passíveis de salvação, não merecedoras, mas alcançáveis pela graça. Então, todas as pessoas ali poderiam ser alcançadas pela graça de Cristo, sem nenhuma exceção. Então, cada um, ou pessoas de todos os lugares, teriam essa oportunidade. Isso fica muito claro ali. Novamente, em Atos 15, quando você vai ter ali, talvez, o primeiro concílio ecumênico da igreja, talvez ali o primeiro conflito teológico de peso naquela época, você tem ali a discussão sobre o que deveria se fazer com aqueles cristãos, pessoas que estavam se convertendo, que não eram judeus. Tá? A igreja gentia crescia cada vez mais em proporções muito maiores do que os judeus, né? E agora os judeus não sabiam exatamente o que eles o que fazer com aquilo ali. O que a gente faz com esse povo que não conhece a lei de Moisés, não guardam a lei de Moisés, come todos os tipos de alimento, que não tem ali aquelas rigorosas regras sanitárias, religiosas, que os judeus tinham. O que fazer com esse povo? E aí você tem, de maneira muito interessante, a carta que é escrita pela igreja de Jerusalém a todas as igrejas ao redor, dizendo que eles, por causa até do convívio dos judeus, eles se abstivessem, né, da prática de moralidade sexual, mas evitassem comidas com sangue, né? E aí você tem meio que uma liberação cultural daquelas pessoas, mostrando mais uma vez que a mensagem de salvação ela não ficava reclusa a Jerusalém, mas sim a todo o mundo. É por isso que logo em seguida o evangelho ele passa a ser pregado em todos os locais.
Então, você tem as viagens missionárias de Paulo. Paulo chegou em várias cidades, contextos totalmente diferentes do contexto judaico, e ali ele pregando a mensagem do evangelho, pessoas sendo convertidas naquele local, e a mensagem se expandindo cada vez mais. Então, Cristo vai ser apresentado dessa forma, como aquele que traz a salvação para a humanidade inteira. Cristo não é mais o Cristo ou Messias só dos judeus. Ele se torna agora o Messias de toda a humanidade. Essa rejeição dos judeus dá ocasião para que Jesus ele se tornasse o Messias universal. Todo aquele que cresce poderia ter em vista a sua salvação. Também é visto nesse texto que os apóstolos são movidos pelo Espírito Santo e aqueles que houvessem crido haveriam de receber o poder do alto, e também Cristo continuaria trabalhando através desse mesmo Espírito Santo. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o homem, Jesus, ele ascende aos céus, e o Espírito Santo ele passa a atuar ali mais junto dos discípulos ou da igreja, conduzindo, mostrando qual é a vontade, muitas vezes até penalizando em alguns momentos, tá? Mas uma mostra clara que Deus, através do Espírito Santo, ele continuava conduzindo os caminhos da igreja segundo a sua vontade. A igreja não estava fazendo aquilo que era a vontade pessoal da igreja ou agindo de maneira aleatória ou à sorte. A igreja estava sendo conduzida gradativamente segundo a vontade de Deus. Ela permanecia nessa continuidade. Tá? O tema principal do livro de Atos é o avanço triunfal da igreja através do poder do Espírito Santo. Quer dizer, você vai ver muitos relatos de perseguição, mas a igreja continua avançando. Então, Estevão é morto, mas a igreja continua avançando. A perseguição acontece dentro do contexto de Jerusalém, mas a igreja continua avançando, inclusive ganhando os outros locais. Então, quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Então, há um paralelo, um paradoxo muito interessante, que quanto mais a igreja fosse perseguida, ou estivesse sendo perseguida, mais a igreja estava crescendo. Isso era um fato notável que acontecia através do poder do Evangelho de Cristo, através do poder da mensagem de salvação que era pregada a todas as pessoas. Então, o livro de Atos, ele traz essa ideia do avanço triunfal da igreja nos primeiros 30 anos que a igreja passou ali em Jerusalém e nas outras localidades. Tá? E aí você tem uma divisão muito básica do Evangelho de Atos dos Apóstolos, do livro de Atos dos Apóstolos, tá? Do capítulo 1 ao 12, você tem como local principal Jerusalém, e o personagem de destaque ali é o apóstolo Pedro. Tá? Você vai ter Pedro, até o momento em que ele é preso, né? E seria executado, mas o anjo liberta Pedro, e ele fica livre. E aí ele sai daquele contexto, não se fala mais dele no livro. O foco do livro passa a tratar sobre outro grande personagem, que é o apóstolo Paulo. E aí o foco não é mais Jerusalém, mas todo mundo conhecido e a obra que Deus fez através da vida de Paulo. Tá? E é interessante que o livro de Atos, né, embora ele tenha essas duas divisões, ele vai terminar ali de uma forma repentina, né? O que acontece com Paulo, né? Paulo foi preso, mas e aí? Aconteceu mais o quê? O livro não trata. O livro ele termina com a ideia de que Paulo chegou de fato a Roma, como era o objetivo dele, né? Nos momentos finais do livro de Atos, você vê um desejo intenso de Paulo de ir até Roma e pregar em Roma, mas ele, de fato, parece que algumas coisas vão acontecendo e não acontece da forma como ele desejava. Ele vai para Jerusalém, é preso em Jerusalém e é levado para Roma. Então, Paulo chega em Roma, obviamente não da forma como ele desejava, tá? Porque ele está preso, mas da forma como Deus, em sua providência, o conduziu. E mesmo preso,
ele continua pregando a mensagem do evangelho, mesmo ali do local da sua prisão. Ele passa a evangelizar toda a guarda romana, né, como está escrito lá no livro de Filipenses, e aí vão sendo trocadas as guardas, e aí ele vai trazendo a mensagem do evangelho para aquelas pessoas. Ele também recebe pessoas de outros locais, tá? Os cristãos de todo mundo vão mandando algumas ofertas, algumas coisas para ajudar Paulo naquela situação. E ali ele recebe Paulo recebe essas pessoas ali, e o livro termina com Paulo preso, mas a mensagem do evangelho continuando livre. E isso é que é muito interessante. Embora a igreja fosse perseguida, e e talvez ali o seu personagem principal, né, no sentido de humano, tá? Ele estivesse preso, mas a mensagem ela nunca estava presa. Ela continuava, o evangelho continuava livre, avançando sempre mais e mais. Tá? Alguma dúvida até aí? Os irmãos estão muito calados hoje, né? Hoje só quem fala sou eu, né? Tem um monopólio da palavra, né? Mas... É que o povo está entendendo, pastor, não se preocupe não, viu? Está todo mundo entendendo aqui. Tá certo. Pronto. Então, basicamente, essa divisão do livro de Atos, tá? Primeira parte, Jerusalém e Pedro como personagem principal. Segunda parte, todo mundo conhecido e Paulo como destaque. Tá? A teologia do livro de Atos, nós temos alguns pontos muito interessantes dentro do livro, né? Que ficam muito evidentes. Primeiro, a igreja. Atos ele vai revelar a origem da igreja, além dos princípios que vão nortear a igreja de Cristo. Como a igreja deveria se comportar, como ela deveria ser seguida como modelo em todo o tempo. O livro de Atos ele vai trazendo essa ideia. A igreja está sendo uma ferramenta pelo qual Deus ele faz com que a mensagem do evangelho seja pregada. Então, a igreja tem essa importância fundamental. O Espírito Santo, que é mencionado aí 50 vezes no livro de Atos, ou seja, ele é bem mencionado, ele é sempre apresentado como um agente que capacita, dá a devida ousadia, orienta em alguns momentos. Como, por exemplo, Paulo queria ir para determinado local, mas aí ele tinha uma revelação do Espírito Santo que conduzia ele para outro local. Né? Então, havia essa ideia de condução. Era o Espírito Santo que separava as pessoas. Então, quando a igreja de Antioquia ela é chamada pelo Espírito Santo a mandar pessoas para a obra missionária, então, é o Espírito Santo que conduz a igreja a separar Paulo e Barnabé. Então, é sempre o Espírito Santo que está conduzindo, capacitando, levando. É sempre uma ação do Espírito Santo. Nunca é uma ação meramente humana da coisa. É sempre uma ação do Espírito. Tá? A oração também é algo muito presente, e aí há uma relação de tanto da oração com a igreja, com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que capacita, mas a oração é o meio da igreja de chamar para si esse poder, essa intervenção. Então, quando a igreja ora, coisas maravilhosas acontecem. Então, quando Paulo e Silas estão na prisão, cantando louvores, obviamente orando também, então, há um terremoto, eles são libertos. Né? Obviamente eles não fogem. Né? Quando a igreja está orando, Pedro é liberto. Quando a igreja ora, o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas. Então, sempre que há uma ação da igreja no contexto de oração, há também uma ação do Espírito Santo na vida da igreja. Tá? E, obviamente, é uma clara lição para nós hoje. Né? A igreja precisa orar. Né? A igreja que deseja receber de Deus a ação do Espírito Santo, o agir de Deus, ela precisa estar envolvida com oração. Né? E é profundamente lamentável, né? E, de maneira geral,
os cultos de oração sejam, de fato, os cultos menos frequentados da igreja. Tá? Talvez aí há uma relação um tanto quanto estranha, porque se é da oração que a igreja recebe poder da parte de Deus, é óbvio que é necessário que a igreja permaneça orando. Uma igreja que não ora não tem poder, não tem a ação do Espírito Santo através dela. A igreja que ora não só consegue perceber, mas vive essa ação do Espírito Santo. Então, a oração é componente fundamental na vida da igreja. Sinais, maravilhas e milagres, você vê que o avanço do evangelho ele é acompanhado por tudo isso. Então, os apóstolos eles continuam operando sinais através do poder do Espírito Santo. Jesus havia dito isso, né, que eles fariam sinais como ele, ou até maiores, né? E isso seria uma continuação ali na igreja, mostrando também a questão do avanço. Muitos milagres acontecem, os discípulos operam milagres, Paulo opera milagres, e isso vai acontecendo com maneira muito intensa, em especial ali no início da obra da igreja. Também é perceptível que no final desse momento ali, os milagres eles passam a se tornar um pouco mais tímidos e menos frequentes. Não é que Deus não faça milagres, não, tá? Ele faz e faz até hoje, tá? Mas essa explosão inicial, ela se torna menos frequente. Então, por exemplo, não sei se é carta de Efésios, Filipenses, Paulo fala de um dos mensageiros que está ali com ele que fica muito doente. O nome agora me fugiu. E aí Paulo não consegue operar um milagre de cura ali. Né? Mas o Senhor, depois de um tempo, acaba curando aquele rapaz. Então veja que a operação não é mais espetaculosa, no sentido de que não é mais evidente, mas ele continua acontecendo gradativamente. Tá? E a ideia também de triunfo. Né? A igreja em Atos é uma igreja triunfante. É uma igreja que ela sofre perseguição, mas é uma igreja que triunfa em meio à perseguição. A perseguição não tem qualquer poder de parar a igreja. Literalmente, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Pode se levantar quem for. Pode se levantar, a igreja pode se levantar contra a igreja de... Aliás, o mundo pode se levantar contra a igreja de Cristo, a Roma pode se levantar contra a igreja de Cristo, os judeus podem se levantar contra a igreja. As pessoas dentro da igreja, elas podem fazer alguma espécie de oposição, né, destrutiva à igreja, mas independente disso, a igreja de Cristo ela permanece à frente, né, indestrutível, inquebrável, triunfante. Então, isso fica muito evidente no livro de Atos. E ainda dentro da ideia de igreja, né, uma pergunta que sempre nos vem à mente é se a igreja primitiva, né, ou a primeira igreja, era de fato uma regra de fé. Quer dizer, assim como eles agiam, exatamente como eles agiam, todos nós deveríamos agir exatamente igual. Tá? Ou a igreja era só um bom modelo que funcionou na sua época, que nos traz ali alguns ensinamentos dos quais nós podemos utilizar na nossa vida, mas não é necessariamente uma regra de fé. Nós temos aí, dentro dos teólogos, né, essas duas visões. Né? Desde aqueles que defendem uma ideia mais rigorosa, não, ali é um modelo ideal, tem que ser seguido ao pé da letra, a regra de fé. Não, ali é um bom modelo e a gente precisa tirar bons e maus ensinamentos a partir disso aí, né? Então, ao ouvir as histórias da igreja primitiva relatadas em Atos, muitos estudantes da Bíblia entendem se tratar de um modelo perfeito a ser seguido por todas as igrejas, independente da era. Outros dizem que é preciso analisar o momento em que o mundo vive e guardar somente os princípios, mas não as mesmas práticas, né? Quer dizer, é só os princípios norteadores, mas cada momento da igreja é diferente. Afinal, a igreja primitiva é uma regra de fé
ou simplesmente um bom modelo a ser seguido em seus princípios? E aí, agora os irmãos vão falar. Né? Agora é uma pergunta para vocês. O que vocês acham? A igreja primitiva é, de fato, uma regra de fé ou somente um bom modelo? O que os irmãos acham? Um de cada vez, tá? Eu acho que ela tem o seu ponto positivo como regra de fé, e não deixa também de ser um modelo para a igreja, porque ela estava ali iniciando. Uma das coisas que a gente vê de muito positivo na igreja era aquela comunhão que existia dentro da igreja. Quando um estava necessitado, o outro estava ali pronto para servir, para ajudar. E aí a gente vai ver até aquele caso de Barnabé, que ele morre a esposa lá, porque mentira, na verdade eles não precisavam dizer que tinham vendido por tanto. Bom, mas o que eu quero colocar é o seguinte, que era uma igreja que buscava a comunhão uns com os outros e cuidando um dos outros. Então, nesse aspecto, eu acho que ela é uma igreja de referência nesse sentido. Perfeito. Mais alguém? Mais alguma pessoa com coragem para dar a sua opinião? Irmãos, fale, é importante as suas ideias, porque aí a gente cresce com a fala dos irmãos. A Marta botou no chat, né? Acha que é modelo, né? Não necessariamente uma regra de fé, mas um bom modelo a ser seguido, né? Quer dizer, você tem ali esses dois componentes, tá? Basicamente, a igreja primitiva, ela não tinha problemas? Sim ou não? Ela, aliás, fazer uma pergunta de maneira mais fácil, né? Para ninguém se confundir. A igreja primitiva tinha problemas? Sim ou não? Sim, Muitos problemas, né? muitos. Tinha muitos problemas. Estavam aprendendo a nova forma de fé e, com certeza, tinha suas dificuldades. Perfeito. A igreja primitiva, ela tinha pessoas, né? E estavam mais preocupadas com a própria hipocrisia farisaica, já tinha entrado dentro da igreja, né? Você vê ali, Ananias e Safira, eles queriam ser reconhecidos como pessoas que haviam entrado naquele seleto grupo de pessoas que haviam sido caridosas ao extremo, venderam tudo e colocaram aos pés dos apóstolos. Não que eles fossem obrigados a isso, o erro deles está em mentir sobre isso, né? Mas ali eles se apresentaram como sendo pessoas que faziam isso. Quer dizer, havia esse tipo de problema. Eu não imagino que eles eram os únicos casos isolados. Você tinha esse tipo de pessoas. Dentro da igreja primitiva, havia separação na distribuição dos alimentos. Né? Aliás, isso é uma das queixas, ou a queixa, né, que leva a igreja a instituir os diáconos. Né? Eles começam a perceber que as viúvas dos gentios, ou viúvas gentílicas, né, elas estavam tendo desfavorecimento na distribuição. Olha, a gente aprende que não há acepção de pessoas, mas na prática, a igreja estava, de alguma forma, praticando isso. Ou seja, devemos entender que a igreja primitiva ela não é uma regra de fé, ela é um bom modelo. Um modelo que a gente precisa observar e extrair coisas boas a partir daqueles princípios que a igreja tinha e aplicar esses princípios para as nossas vidas. Isso não quer dizer que a igreja primitiva, como modelo, ela vai ser aplicável em todos os tempos. Tá? É por isso que, às vezes, não dá muito certo. Você vê algumas vezes, olha, a gente vai voltar à guerra primitiva. Peraí, a guerra primitiva ela tinha um momento e um local.
Será que tudo aquilo que foi aplicável naquela época se aplica de alguma forma hoje? Vamos ver. E aí, somando isso aí, a gente consegue chegar. Mas a igreja também tinha suas dificuldades, também tinha os seus problemas, mas também, mesmo com diante dessas coisas todas, era possível ver a ação do Espírito Santo através dela. Então, é uma coisa que a gente precisa aprender bastante. Então, ela tinha alguns princípios muito interessantes. Você abrir sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, a gente vai ver a descrição que Lucas traz dessa igreja. Vamos abrir aí? Livro de Atos 2, capítulo 42, versículo 42. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Quer que leia, pastor, para descansar um pouquinho sua garganta? Pode ler. É do 42 ao 47. Diz assim: e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Perfeito, perfeito. Não, mas mesmo assim, já. Oi? Tem uma pessoa falando. Eu acho que abriu sem querer. Veja aí alguns pontos. Esses são universais. E é interessante que todas as igrejas, em todos os tempos, elas deveriam, precisam praticar desses pontos. Né? Primeiro, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Às vezes, as pessoas não levam em consideração a doutrina como ponto fundamental na vida da igreja, mas ela é. É importante uma doutrina solidificada na palavra de Deus. Tá? Então, a igreja de Cristo, ela precisa permanecer ou perseverar dentro da doutrina de Cristo, ou dentro da doutrina dos apóstolos, dentro da doutrina bíblica. Tá? Senão ela vai se desencambar para qualquer outra coisa dentro desse aspecto aí. Tá? Ela precisa ter a doutrina como base daquilo que é pregado dentro da igreja. Tá? Então, perseverar na doutrina dos apóstolos. Perseverança na comunhão, é uma igreja que tinha tudo em comum. Estavam sempre se ajudando mutuamente. Estavam sempre juntos. Perseveravam nas orações. Era uma igreja que estava sempre orando. Voltando, o tema da oração é um tema muito recorrente dentro da vida da igreja. Em cada alma havia temor, e todos estavam ali unânimes com relação ao temor ao Senhor. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Era uma igreja que se ajudavam mutuamente, né? Eles permaneciam unânimes no templo. Era uma igreja frequente aos cultos, né? Era uma igreja que ia de vez em quando ou ia só para cultos específicos. Obviamente, continuava louvando a Deus, atividade básica dos cultos, e contava com a simpatia do povo. Não era uma igreja que ficava reclusa às suas quatro paredes e as pessoas ao redor simplesmente não sabiam que ela existia. Não existia, pelo contrário. Aquela igreja, embora houvesse pessoas que não fizessem parte da igreja, ao seu redor, essa igreja era bem vista pelas pessoas lá fora. Tá? Isso talvez seja um ponto fundamental para a igreja de Cristo hoje. Como é que as pessoas veem a igreja?
se a Igreja Batista da Batalha, de um dia para a noite, sumir desse bairro, será que ela vai fazer falta ao bairro no qual ela está localizada? Estou falando da Igreja Batista da Batalha porque são vocês, né? Mas eu posso falar da minha ou qualquer outra igreja. Será que se a minha igreja, de repente, fechasse as portas ou fosse para um outro local, será que aquele bairro sentiria a nossa falta? Será que as pessoas daquela localidade se diriam, poxa, cadê a igreja que estava aqui? Será que essa falta realmente aconteceria? Tá? Então, essa ideia de contar com a simpatia do povo precisa também ter essa noção no dia de hoje. A nossa igreja precisa ser um diferencial dentro do local onde nós estamos inseridos. Tá? Também é mostrado no livro de Atos, né? A escolha dos diáconos, né? Atos 6, né? Você vê aí que havia uma necessidade de socorrer as pessoas necessitadas, e no primeiro momento os discípulos não podiam dar conta dessa atividade, porque eles estavam mais envolvidos na oração e no ministério da palavra, e nisso é importante, tá? Os pastores, eles precisam ter como prioridade a oração, o ministério da palavra. Não pense que pregar é só chegar no domingo à noite e pregar, né? Há toda uma preparação por trás disso. E se o pastor ele está envolvido em todas as atividades da igreja, alguma coisa ele não vai fazer bem feito. Tá? Então, é necessário que existam pessoas que o auxiliem, trabalhem com relação a isso aí. Então, por isso, havendo necessidade com relação à distribuição de alimentos, é que se escolheram os diáconos da igreja, naquele primeiro momento, foram 7 diáconos, tá? Mas o número não é necessariamente só 7, né? Pode ser muito mais que isso, tá? Ou menos, dependendo do tamanho da igreja. E aí esses diáconos participavam do trabalho da igreja, esse trabalho do qual os apóstolos não podiam ficar diretamente fazendo aquilo ali, precisavam dessa ajuda, tá? E os diáconos deveriam ser cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria da parte de Deus, tá? Não poderia ser qualquer um. A atividade do diácono é uma atividade importante, e como toda atividade importante dentro da igreja, as pessoas precisavam ser capacitadas por isso, para isso, escolhidas através do seu testemunho, tá? E para encerrar, Atos 29, né? Quer dizer, Atos só tem 28 capítulos, mas Atos 29 seria ali o que acontece depois, no final do livro, né? O que acontece com os personagens. Com relação a Paulo, você tem 2 possibilidades, né? A primeira é que Paulo estaria ou se manteve preso até o julgamento e morte por Nero. Essa não é a teoria mais aceita, né? A teoria mais aceita é que Paulo teria sido solto, tá? Depois daqueles 2 anos, mas depois novamente ele foi preso posteriormente, e aí nessa segunda prisão, uma prisão mais severa, né? Que é relatada ali na segunda carta de Timóteo, ele seria morto depois, né? Então, com relação a Paulo, você tem essas 2 visões, e, de acordo com essa segunda visão, Paulo teria, sim, após ser liberto, ido de fato à Espanha, né? Era o sonho de Paulo, conforme está escrito lá no livro de Romanos. Paulo queria ir a Roma, não necessariamente para ir ou ficar em Roma, tá? O desejo de Paulo era chegar até a Espanha, porque a Espanha seria ali o extremo oeste, né, do mundo conhecido. Tá? É oeste? É oeste. Do mundo conhecido. Seria o extremo oeste do mundo conhecido. Então, Paulo queria chegar até a Espanha, foi impedido, porque foi preso, ficou preso em Roma, mas aí, se ele foi solto de fato, possivelmente ele foi até a Espanha. Porém, no texto bíblico, não temos nada que se trata ou que revele isso. Tá? Era só uma conjectura. Né? E com relação à igreja... Não entendi por que Atos 29, quando só tem 28. Como eu disse, né? Atos 29 é uma provocação, né? A ideia de que o que acontece depois de Atos 28, já que não tem nada escrito, né? E aí eu estou me referindo ao que acontece no segundo
o que a gente tem como teoria, né, a relação que acontece com Paulo e com a igreja. Tá? É por isso que eu tenho Atos 29, né? Depois dos eventos de Atos 28, ou do fim do livro de Atos. Tá? Entendi. E com relação à igreja, a igreja continua sendo perseguida, os personagens humanos eles vão desaparecendo, Paulo vai desaparecendo, Pedro desaparece, todos os apóstolos vão sendo martirizados, mas a igreja ela continua crescendo e crescendo e crescendo, independente de quem esteja na igreja, né, assim, no sentido de esses personagens mais destacados, né, se eles estão, se eles não continuam, a igreja continua crescendo, independente disso. Tá? E a obra vai continuar crescendo, inclusive até a nossa era e até a volta de Cristo. Né? Então, é nessa ideia que termina o livro de Atos. Tá? Ô, pastor, podia fazer uma pergunta? Pode fazer. Assim, até que assim, essa igreja primitiva, ela, logicamente, se eu não me engano, deve ser em Jerusalém, né? Sim. Assim, até quanto tempo assim a gente pode dizer assim, essa igreja primitiva, ela foi apenas um exemplo ou um modelo para as outras igrejas que surgiram, no caso, Éfeso, Corinto, aquelas igrejas da Ásia. Então, assim, porque a gente fala muito de igreja primitiva, mas essa igreja primitiva ela estava em Jerusalém, correto? Correto. Aí, no caso, veja bem, estava em Jerusalém. Aí o apóstolo Paulo começou a pregar os gentios, tudinho, depois voltou para Jerusalém. Encontrou essa igreja primitiva ou já tinha se influenciado com outras coisas? Porque a gente vê assim que todas as igrejas pegaram um pouquinho dessa igreja primitiva, aprenderam um pouco dessa igreja primitiva, logicamente pelas testemunhas que foram pregando, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até o final do mundo, mas assim, então essa igreja não tinha nome. Hoje não tem nome, mas é só considerada igreja primitiva só pelo modelo assim que evidenciou falando a respeito de Jesus e da ação do Espírito Santo. É isso que eu estou em dúvida assim para o senhor me explicar. Eu chamo de Igreja Batista de Jerusalém, né? Gostei. É a PIB de Jerusalém, né? Porque já ouvi até dizer assim, não, a igreja Batista, já vi assim, aqueles famosos batistão, os batistas vieram da igreja primitiva, né? Mas aí eu estava pensando aqui, falando muito em igreja primitiva, assim, a igreja de primitiva, a igreja de Corinto, tinha todos os dons, né? Todos os dons, aprendeu muito com a igreja primitiva, mas parece que foi tão influenciada que deixou todos os dons de lado e deixou ser influenciado pelo mundo, pelo modernismo, pelo secularismo, como queremos dizer. Essa igreja primitiva não esfacelou-se pelo tempo, ou foi apenas um modelozinho, ou é um modelo para que as outras igrejas vissem como era que o Espírito Santo agiu no passado e tem agido no presente? Eu, particularmente, não acredito que essas igrejas que surgiram no primeiro século, elas foram tão influenciadas assim pela igreja primitiva. Por quê? Porque naquela época não havia esse intercâmbio como o que nós temos hoje, de rede social, de viagens, eram igrejas muito isoladas umas das outras. Tá? É claro que quem fundava as igrejas eram os apóstolos. Eles traziam muito daquilo ali para lá, né? Mas dentro da concepção deles. Mas a influência da igreja, eu acredito que ela foi muito pouca. Tá? Então, até por isso que você vai ver problemas em uma igreja que não vai ter em outros. Tá? Então, a igreja as igrejas da Galácia, né? Problema com os judaizantes. A igreja de Colossos já vai ter problemas com relação à doutrina de Cristo. Tá? A igreja de Corinto, com relação à moralidade. Quer dizer, são até problemas diferentes. Não tem não é assim, olha, esse é o problema, porque quando você tem essa influência, você carrega todas as partes boas, aí você carrega todos os problemas também. Então, quando essa influência ela é muito evidente,
seria notável que todas as igrejas que tivessem influência dela tivessem alguma coisa desse problema delas também. E não é isso que acontece. Mas que cada igreja tem seu problema específico. É como se elas fossem independentes. Tá? Mas aí quando a gente diz assim, olha, a igreja primitiva, o que ficou dela? O exemplo positivo de suas características. Tá? Os princípios que regiam a igreja, os princípios que a gente citou. Tá? Uma igreja perseverante na doutrina dos apóstolos, uma igreja que tinha uma comunhão, uma igreja que orava. Esses princípios, como princípios, eles são perfeitamente aplicáveis a qualquer igreja na face da terra. Tá? Agora, pode ser que uma ou outra característica daquela igreja acabe não sendo aplicável. Aliás, é notável que a Igreja de Cristo ela vendeu tudo que tinha, as pessoas venderam tudo que tinham, colocaram aos pés dos apóstolos e passaram a viver a partir daquilo ali. A questão que algumas pessoas levantam é se isso teria sido uma atitude sábia da parte da igreja. Tá? Uma vez que ficou todo mundo pobre. Né? No primeiro Era momento, isso que eu ia falar. estava todo mundo com condições, todo mundo se mantinha ali, mas depois de um momento, acabou o dinheiro, acabou a venda de tudo ali, e a igreja continuou. Talvez porque os irmãos ali de Jerusalém acreditassem que a volta de Cristo ela se daria muito em breve. E aí, por essa crença ali, eles acabaram vendendo tudo e achavam que eles voltariam antes do dinheiro acabar. Mas não foi bem o que aconteceu. Tanto é que mais para frente, a igreja de Jerusalém ela começa a sofrer de uma miséria muito grande. Tanto é que o apóstolo Paulo ele passa a colher ofertas para ajudar a igreja de Jerusalém. Então, assim, qual é o princípio ali? Comunhão, ajuda mútua, um dos outros em suas necessidades. Isso precisa ser aplicável a todas as igrejas em todos os tempos. Porém, tem que haver sabedoria nisso aí. Não é uma regra para todas as igrejas de todos os lugares que devem fazer isso. Porque se todas as igrejas fizerem isso, aí nós vamos ter uma dificuldade muito grande financeira na igreja. Tá? Obrigado, pastor. Obrigado. Eu dei a resposta aí. Tranquilo. Pronto. Mais alguma dúvida? Pergunta? Se não tendo, irmãos vão fazer a prova semana que vem, né? Deus possa ter caridade com vossas almas. Ô, pastor, você está dizendo assim, quer dizer que vai ser uma prova difícil? Não faça difícil, não. Vai ser fácil que nem as outras, né? É, né? Então, vamos eu passar a palavra à irmã Zé, na semana Uma que hora vem. terrorismo. Oi? Pastor, uma hora dessa fazendo terrorismo. Que é isso. Aí, semana que vem, vocês fazem a prova, né? No próximo domingo. E também no próximo sábado, a gente já começa as cartas de Paulo. Tá bom? Olha, eu queria, antes de a gente encerrar, a gente está aí aproveitando esse grupo, que é o grupo que está sempre participando, tanto presencial como também online, e a gente talvez não tenha tantas oportunidades de conversar, porque esse mês de setembro, como já foi dito a semana passada pela irmã Adriane, a gente já colocou no grupo, vão ser todas online, até porque o pastor Abel não está podendo dirigir ainda por orientação médica, ele fazer viagens dirigindo, diante da cirurgia que ele fez. E aí ele está pretendendo vir no primeiro sábado, está aqui conosco no primeiro sábado de outubro. Só que o primeiro sábado de outubro, pelo calendário, tem uma atividade, tem um casamento à noite, e aí as pessoas, elas vão arrumar geralmente a igreja à tarde. E aí, para a gente estar assistindo a aula e o pessoal mexendo para lá e para cá, fica difícil, a gente pode atrapalhar. Eu gostaria de saber desse grupo, qual a sugestão? Se a gente pode fazer essa aula no sábado pela manhã,
ou se seria melhor na sexta-feira à noite, porque aí o pastor Abel poderia chegar antes e a gente teria essa aula na sexta à noite. Esse grupo que está aqui, o que é que sugere? Eu gostaria que todos se posicionassem, porque são vocês que estão sempre nas aulas. Inclusive, eu preciso muito da opinião do irmão Silas, que está nos apoiando nessa parte da gravação. É importante a fala de todos. Sexta-feira à noite, a igreja é reservada para o ensaio do coro Batalha. Ah, Toda é verdade, sexta-feira à é noite. verdade, é verdade. Então, já descarta. Já descarta, não pode. E se fizéssemos no sábado pela manhã? Se a gente fizesse assim um horário que não atrapalhasse muito as donas de casa, vejam aí um horário que ficasse bom, se a gente fizesse das 8 às 10, porque aí dá tempo, ou se achar melhor de ser de 10 às 12. E Também aí eu pode ser acredito... a quinta-feira à noite também, viu? Ó, pronto. A quinta-feira, os irmãos têm algum problema? Por mim, mas a quinta-feira é um excelente dia. É o meu dia Pronto, já... mais. Para mim, é o Eu, meu dia mais folgado. a quinta, Ótimo. viu, a quinta-feira, irmãos, ela só tem somente aquela que tem a reunião da Sociedade de Homens, mas é alguns homens que não participam certo? Eu Aí, participo, mas a gente pode ver depois, isso aí negocia, É um entendeu? dia só e é lá embaixo. pronto. Quem mais? E as irmãs aí? Mas, Viviane, você acha que o irmão Paulo pode nos ajudar nisso? Nesse Aí, som, nesse dia? quando ele Tem que falar chegar, eu com vejo ele. com ele. É, Ver com tenho que ele. ver E disponibilidade. para você, fica tranquilo? Para mim, tá tranquilo. A irmã Alexandra, quinta-feira, fica bem para ti? Para mim tá ok, quinta. Pronto. A irmã Adriana, eu sei que você vem do trabalho de escada, mas se passar direto, uma vez Tranquilo seguida, também, Célia. tranquilo. Certo. Tranquilo. A irmã Elza ainda está por aí? Estou, irmã. Está Pronto. E bem aí, para irmã? mim. Fica bem? Está ótimo. Ok. Eu não estou vendo todo mundo assim para chamar de um a um, mas eu gostaria que as irmãs se pronunciassem. Cecinha. E aí? Já disse, né? Pronto. Então vamos agendar para isso, para quinta-feira, que antecede ao dia. No caso, vai ser a última quinta-feira. A última quinta-feira de setembro. Aí a gente vai ter ainda em setembro uma online, e vai ser essa, mas que, na verdade, iria corresponder à primeira aula de outubro, tá certo? A gente já fica acordado assim. Quinta-feira, o horário às 7h30, meus irmãos, porque o pessoal está voltando do trabalho, alguma coisa assim, ou seria melhor às 19h? 19h30 ou 19 horas? 19h30 para dar tempo do pessoal chegar e todo mundo se Pronto. organizando. Muita gente vem do Ok. trabalho. Tudo bem, então vamos bater o martelo. Na quinta-feira é dia, deixa eu ver aqui no meu calendário, 29 de setembro. 29 de setembro, pronto, quinta-feira, 29 de setembro, às 19h30. Combinado? Pronto, já ficamos agendados assim, eu vou botar já o aviso no grupo, porque como é dia que tem casamento, não dá certo para ser no sábado. Tá bem, meus irmãos? Como é presencial, se o pessoal quiser se juntar e fazer um cafezinho antes, aí a gente pode fazer. Um traz bolacha, outro traz um requeijão. Seria bacana. A Ótimo. gente fez isso no musical de Tiago. Sem comer, Jesus! Foi, né? Vamos lá, vamos fazer sim, esse cafezinho. Vamos fazer um cafezinho. Cada um leva uma coisinha, e aí Pronto, a gente faz. a gente abre o grupo para todo mundo poder dar suas opiniões e dizer o que faz e o que pode levar, especificamente Ótimo. nessa semana. A gente abre o Tá grupo nessa ótimo. semana, todo mundo bota seus comentários e depois a gente fecha. Ótimo, irmão Silas. Muito bem. Tá bom. Pois vamos encerrando aqui. Vamos orar. Eu pedi ao irmão
Santino, que ore encerrando a nossa aula de hoje. E aproveito para convidar os irmãos que puderem estar prestigiando as mensageiras do Rei. Hoje à noite nós temos o culto, que vai ser a formatura delas logo mais na nossa igreja. Então, Ok, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este dia que está nos concedendo. Obrigado, Senhor Deus, pelos teus céus que estão com esse objetivo, Senhor Deus, de aprender mais da tua palavra e sendo edificado pelo teu divino Santo Espírito. Obrigado, Senhor Deus, pelas vidas que estão à frente desses ensinamentos, seja com o teu servo pastor Abel, irmã Zélia, Silas, enfim, ó Deus, todos aqueles que participam direto ou indiretamente. Dá-nos, Senhor Deus, o restante de dia na tua presença. Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois até logo mais, meus irmãos. Pastor Abel, que Deus abençoe. Um grande abraço a todos, irmãos. Tchau, tchau. Até mais, até mais.